Ela contava uma história para si mesma, era só mais um turno, só mais um paciente, só mais um dia tentando manter tudo sob controle. Mas aquele homem não parecia se encaixar em nada do que ela conhecia. Sem saber quem ele realmente era, ela cuidava dele com a mesma dedicação silenciosa de sempre. O que parecia uma rotina qualquer se transformaria no começo de algo que desafiaria tudo o que ela acreditava sobre amor, verdade e poder. Uma história sobre identidade, sobre o que escolhemos esconder e sobre o preço de cruzar limites que não podem ser desfeitos. Você acha possível amar alguém sem saber quem essa pessoa é de verdade? Fique até o final e descubra por que essa história fica com você, mesmo depois que termina. O corredor do 7º andar ainda respirava silêncio quando Lívia passou por ele. O relógio do crachá marcava 6h15, mas ela já estava ali, 15 minutos antes do habitual, 45 antes do turno oficial. Sempre chegava cedo. Não por disciplina, mas por sobrevivência. Os corredores vazios pareciam menos hostis do que as manhãs em casa, onde o choro da filha de 18 meses misturava-se ao cheiro de mamadeira esquecida e a pilhas de fraldas que se recusavam a diminuir. Aqui, pelo menos, o caos tinha protocolo, horário, medicação. O piso ainda úmido deixava marcas finas sob sapatos de borracha. O som distante do rádio da enfermagem chiava alguma música antiga que ninguém conhecia o nome. O cheiro de desinfetante ardeu no fundo da garganta, mas ela preferia ao perfume barato que as acompanhantes deixavam no ar ao sair das visitas noturnas. O hospital era um organismo próprio, e naquele horário, entre a madrugada que se despedia e o dia que ainda hesitava em começar, ele parecia estar apenas dormindo. Mas ela sabia que era só ilusão. Dentro de cada quarto, havia algo à beira do fim, ou à beira de começar. No saguão de apoio, uma auxiliar bocejava sobre uma prancheta. Lívia passou sem ser notada. Gostava disso. Ser invisível lhe dava paz. Só quem carregava um mundo nas costas entendia o alívio de não ser chamada, não ser olhada, não ser interrompida. Pegou seu jaleco limpo, colocou-o por cima do uniforme lilás ainda amassado, e prendeu o cabelo com um elástico frouxo, o mesmo que usará para amarrar o cabelo da filha enquanto ela dormia em seu colo, poucas horas antes. Quase não teve tempo de sentir a pontada de culpa que surgia sempre que pensava nisso, ser boa mãe e boa profissional nunca pareciam caber no mesmo dia. Foi então que o rádio da coordenação estalou com mais força. Quarto 712. Novo paciente. Particular. Chegou há pouco. Sem acompanhante. Lívia olhou a ficha pregada no painel, mas o nome ainda não constava. Só o número do quarto, a faixa vermelha sinalizando prioridade alta, e um aviso que lhe pareceu estranho, privacidade total solicitada pela direção. Ela fechou os olhos por um segundo. O 7º andar era, em geral, tranquilo. Pacientes pós-cirúrgicos, casos cardíacos sob observação. Mas sempre que alguém importante entrava pelas portas giratórias do Hospital Sandrea, as regras mudavam. Havia olhares que evitavam contato, protocolos que se distorciam e silêncios que valiam mais do que ordens. E Lívia sabia navegar por isso com a mesma habilidade com que trocava um acesso venoso no escuro. Sem perguntar demais. Sem demorar demais. Sem se envolver demais. Mas quando empurrou a porta do quarto 712, algo saiu do script. As persianas estavam entreabertas, deixando entrar uma luz amarelada que cortava o chão de vinil em ângulo preciso, como se alguém tivesse projetado aquela iluminação para parecer cena de filme. O monitor cardíaco piscava num ritmo tranquilo, quase hipnótico. A cama parecia ocupada há pouco tempo. E ele, o homem ali deitado, não parecia sequer doente. Tinha os olhos semiabertos, a barba por fazer, e um tipo de presença que não combinava com a palidez dos lençóis nem com a pulseira de identificação que prendia seu nome ao pulso. Ele não parecia perdido. Ele parecia esperar. És tu que deve me manter vivo? A voz saiu baixa, rouca, mas firme. Como se fosse menos uma pergunta e mais uma constatação. Ela sentiu os dedos tremerem quando se aproximou, e tentou esconder isso ajeitando o lençol. Mas ele notou. Notou tudo. Não havia ironia no olhar dele.
Só uma calma absurda, desconcertante, como quem observa um pássaro pousar num galho frágil e não se atreve a espantar. Lívia checou a pressão, registrou o número de batimentos, mas evitou olhar de volta. Não sabia explicar o incômodo. Não era medo. Era a sensação de estar sendo lida em voz alta, página por página. No prontuário eletrônico, enfim, apareceu o nome. Lorenzo Vitali. Soava familiar. Mas ela não conseguia ligar a nenhum rosto, nenhum evento, nenhum escândalo de revista que tivesse passado pelas televisões da Copa dos Funcionários. Ainda assim, havia algo ali. Algo que não combinava com o silêncio do hospital, nem com a rotina que ela conhecia tão bem. Um ruído sutil, como uma nota fora do tom, imperceptível para quem apenas escuta, impossível de ignorar para quem já viveu afinando instrumentos desafinados. Quando saiu do quarto, o tremor nas mãos havia passado. Mas o desconforto, não. Porque não era comum que alguém a olhasse daquele jeito. Como se visse tudo que até ela mesma evitava encarar. E o pior era saber que aquele olhar ainda estava lá dentro, esperando por ela. Nos dias que seguiram, ela tentou ignorá-lo. Tentou tratá-lo como tratava qualquer outro paciente, com cuidado técnico, distanciamento seguro, empatia medida em doses que não vazassem para dentro. Mas havia algo em Lorenzo que insistia em atravessar essa barreira, e fazia isso com uma facilidade irritante. Não era o que ele dizia, era o modo como se calava. O silêncio dele parecia saber o que pesava nos ombros dela antes mesmo que ela percebesse. Na manhã do segundo dia, ao abrir a porta do quarto 712, ela se assustou com o fato de encontrá-lo já acordado, olhando pela janela. O monitor apitava lentamente ao lado, registrando batimentos regulares, quase preguiçosos. Ela entrou, como sempre, sem anunciar presença, mas ele virou o rosto antes mesmo que ela cruzasse o limite da porta. Te vi chegar pelo reflexo, ele disse, sem virar completamente. O hospital inteiro desperta quando você pisa nesse andar. Ela bufou, desconfortável. Pegou o prontuário digital e começou a registrar os sinais vitais. Lorenzo, vamos manter a rotina. Silêncio, medição, repouso. Ele sorriu, um meio sorriso que parecia saber de coisas que ela nem sabia que escondia. Lívia, ele murmurou, e dessa vez ela o encarou, irritada por dentro com a facilidade com que seu nome soava diferente na voz dele, quase como se tivesse outro significado. Você sabe o que significa o seu nome? Sei, ela respondeu, seca. Vida. Estranho, não. Ele ergueu uma sobrancelha, sem ironia, só uma curiosidade genuína. Vida. Mas você caminha como quem carrega a morte nos olhos. Ela congelou por um segundo, os dedos parados no tablet. Não era raiva o que sentiu. Era desconforto. Desnudez. E talvez algo ainda mais perigoso, vontade de ser compreendida. Na noite do terceiro dia, ela percebeu que ele esperava por ela antes mesmo que o turno começasse. Sempre já acordado. Sempre com aquele olhar calmo demais, que atravessava a tela do monitor, os lençóis, as paredes. O tipo de presença que parecia escutar os barulhos que vinham de dentro. As conversas começaram curtas. Sobre batimentos cardíacos, sobre o som do próprio corpo quando o mundo silencia, sobre os ruídos que restam quando ninguém mais está falando. Ele gostava de fazer perguntas inesperadas. Queria saber se o corpo sabia quando estava triste. Se os músculos sentiam mágoas antigas. Se o coração batia diferente quando alguém entrava na sala. Às vezes acho que não é o coração que acelera, ele disse em uma dessas manhãs. É o resto do mundo que desacelera quando alguém importante aparece. Lívia não respondia, mas ficava. Anotava os dados, checava os gráficos, mas deixava os silêncios durarem mais do que o necessário. Algo dentro dela se recusava a admitir, mas a presença dele começava a fazer parte da sua rotina. Como o café ralo da copa, ou o cansaço que se escondia atrás das olheiras. Estava ali. E já fazia falta quando não estava. Na noite do quarto dia, uma emergência no pronto-socorro deslocou quase toda a equipe para o térreo.
O hospital assumiu aquele clima estranho de quando algo importante está acontecendo, mas ninguém sabe exatamente o que. O andar ficou vazio. Os monitores piscavam em silêncio. Lívia terminou os protocolos sozinha, preenchendo formulários e refazendo planilhas de medicação com os pés doendo dentro do sapato que ela jurava já estar com um número menor. Ao passar pela porta do quarto 712, o susto foi imediato. Lorenzo não estava na cama. Por um segundo, o coração dela falhou um passo. Mas então o viu, sentado na poltrona ao lado da janela, coberto por um cobertor leve, a silhueta recortada pela luz fraca da cidade. A primeira vez que o via fora da cama. A primeira vez que ele não parecia doente. Ela entrou devagar, como quem invade um espaço sagrado. Como saiu da cama sozinho? Com calma ele respondeu, sem virar. Com vontade. E com uma necessidade absurda de ver a cidade daqui de cima. Ela ficou em pé por um tempo, sem saber se o repreendia ou se sentava. Ele fez o convite com um gesto simples, apontando a cadeira ao lado. Ela cedeu. A vista não era bonita. Uma série de telhados industriais, as luzes distantes da marginal, os faróis se arrastando feito vagalumes cansados. Mas havia uma calma ali. Um tipo de silêncio que não julgava. Tenho uma filha, ela disse, sem aviso, sem motivo. 18 meses. O pai dela me deixou no dia em que descobriu que ela existia. Disse que não podia se prender a uma criança. Que tinha muito o que viver ainda. Ela se arrependeu imediatamente de ter dito. Mas ele não reagiu com pena. Nem com choque. Só com uma frase que pareceu pesar mais do que o silêncio anterior. Engraçado, as pessoas fogem achando que estão perdendo a vida. Sem perceber que é justamente ali que ela começa. Ela não respondeu. Só fechou os olhos, por um segundo longo demais. Pela primeira vez, não sentiu vontade de esconder o cansaço. E ele não tentou preenchê-lo com palavras. 2 corpos feridos. 2 almas exaustas de fingir força. Por um momento, nada precisava ser consertado. Só visto. Na manhã seguinte, enquanto ela passava com a prancheta na mão, ele não perguntou sobre batimentos, nem fez piadas sobre a equipe. Só olhou nos olhos dela e disse, com a simplicidade mais perigosa do mundo. Queria tomar um café com você. Fora daqui. Ela hesitou. A resposta veio seca, automática. Não saio com pacientes. Mas ele já esperava por isso. Sorriu de leve. Então sorte a minha que amanhã não serei mais seu paciente. Ela permaneceu em silêncio. O ar entre eles ficou denso. Depois de um segundo que durou demais, ela respirou fundo e respondeu, com voz baixa. Um café. Lugar público. Tempo limitado. Ele não respondeu. Só assentiu. Como quem já soubesse. Como quem estivesse apenas esperando por isso desde o primeiro olhar. E ela sabia, por mais que quisesse negar, que algo começava ali. Mesmo que ainda não tivesse nome. Na manhã seguinte, Lívia acordou com a sensação de ter dormido menos do que precisava e sonhado mais do que deveria. A rotina em casa, a filha chorando pelo leite, o banho rápido, a mochila da creche, o transporte quase perdido, seguia igual, mas alguma coisa nela parecia desalinhada, como um relógio que continuava funcionando mesmo com o tempo errado. Durante o caminho até o hospital, pensou em desistir. Fingir que o convite nunca existiu. Que aquela conversa à janela não passou de um momento de fragilidade entre 2 estranhos tentando sobreviver a si mesmos. Mas era tarde demais. Sabia que iria. Sabia que ele estaria lá, esperando. E sabia, também, que já não era mais só curiosidade. Era algo mais fundo. Como quem se aproxima do fogo, mesmo sabendo que vai se queimar. O café ficava a 3 quarteirões do hospital, escondido entre um pet shop fechado e uma loja de roupas infantis com vitrines desbotadas. Era pequeno, com mesas de madeira manchadas pelo tempo e cadeiras de ferro que arranhavam o chão a cada movimento. O tipo de lugar que ela escolheria, justamente por parecer não querer agradar ninguém. Quando chegou, ele já estava lá.
Sentado à mesa do fundo, perto da janela, 2 cafés servidos, um livro fechado entre eles, capa preta, título apagado pelo uso. Ele levantou os olhos assim que ela entrou, e sorriu com um gesto contido, quase respeitoso, como quem pede permissão para ocupar o mesmo espaço. Ela sentou sem dizer nada. O silêncio durou alguns segundos longos demais. Não sei o que está acontecendo, ele disse, por fim, sem tocar na xícara. Só sei que desde que entrei naquele quarto, tudo ficou mais claro. Ela olhou pela janela, como se procurasse uma saída no reflexo do vidro. Queria uma resposta fácil, um motivo para ir embora. Mas a verdade é que nunca se sentiu tão vista. E isso a deixava desconfortável de um jeito estranho. Quase perigoso. Precisava saber se você era real, ela murmurou, mexendo o café, mesmo que ele já estivesse perfeito. Ele não perguntou o que ela queria dizer com aquilo. Só ficou ali, parado, como se cada palavra dela merecesse mais tempo do que o mundo costumava dar. Eles não falaram sobre o hospital, nem sobre o motivo que os havia aproximado. A conversa escorreu por temas aparentemente banais: livros, infância, as noites mal dormidas, os sonhos que deixaram para depois, mas havia algo na maneira como ele ouvia que a fazia falar mais do que devia. Como se cada silêncio dele dissesse: continua. Depois de 50 minutos que pareceram 5, ela olhou o relógio, colocou a xícara vazia de lado e se levantou com um suspiro discreto. Obrigada pelo café, disse, como quem tenta colocar um ponto final antes que a frase vire capítulo. Ele apenas assentiu. Não pediu mais nada. Não tentou prolongar. Só a acompanhou com os olhos até que ela atravessasse a porta e desaparecesse na rua. No fim da tarde, enquanto finalizava os registros de alta no sistema, a recepcionista da enfermagem a chamou. Havia um envelope deixado com o nome dela, sem remetente. Branco, grosso, com um laço dourado preso por um pequeno selo de cera. Dentro, um único cartão. Restaurante Vila Fiore, 20 horas. Só se vier por vontade. Ela segurou o envelope entre os dedos como se ele pudesse explodir a qualquer segundo. Era absurdo. Invasivo. E, ao mesmo tempo, meticulosamente elegante. O tipo de coisa que a deixava em alerta. Porque tudo que parecia demais geralmente escondia um preço que ela não podia pagar. Guardou o convite na bolsa, mas ele ficou queimando ali dentro como uma carta que ela se recusa a ler, mesmo conhecendo cada palavra de cor. Durante o caminho de volta, o dilema martelava em camadas. Não vá, é um jogo, vá, e descubra. Era como olhar para uma porta entreaberta e saber que o que está atrás dela pode mudar tudo. Mas também pode não mudar nada. E talvez isso fosse ainda mais assustador. Às 19h42, ela ainda não tinha decidido. A filha já dormia, a avó assistia TV com o volume alto demais, e o vestido mais simples que ela possuía estava pendurado atrás da porta do quarto. Nenhum motivo lógico justificava a ida. Mas também não havia lógica no modo como aquele homem tinha entrado na vida dela, sem forçar, sem invadir, só ficando onde ninguém nunca ficou. Quando chegou ao restaurante, 20 minutos depois, o lugar parecia saído de um sonho que ela nunca ousou ter. Vila Fiore era refinado, mas discreto. Nada era gritante. Não havia ostentação. Apenas luzes baixas, copos finos, talheres alinhados com precisão. E ele, outra vez, já estava lá. De pé, ao lado da mesa, esperando por ela com um leve sorriso. Como se o mundo inteiro tivesse se organizado para aquele momento. Ela sentou devagar, sentindo os olhos de algumas pessoas ao redor. Mas ele não percebeu. Ou fingiu não perceber. Os primeiros minutos foram tranquilos. Conversa solta. Pratos escolhidos com pressa. O vinho recusado por ela, aceito por ele. E então veio o silêncio. A pausa longa demais. O suspiro dele. A frase que não parecia ensaiada, mas que pesava como sentença. Meu nome completo é Lorenzo Donatello Vitali. Ela não reagiu de imediato. A cabeça levou alguns segundos para conectar as palavras. O nome, agora sim, fazia sentido. Vitali.
O mesmo da ala executiva do hospital. O mesmo das placas nas salas de conferência. O mesmo dos jornais, dos corredores, das reuniões a portas fechadas. Sou o proprietário da rede San Andrea, ele continuou, como se tivesse atravessado um deserto para dizer aquilo. O mundo ao redor seguiu funcionando. As luzes não piscaram. Os talheres ainda tilintavam nas mesas ao lado. Mas dentro dela, algo se partiu em silêncio. O silêncio dela foi mais alto que qualquer resposta. Por que escondeu isso? A voz saiu baixa, mas firme. Por que precisava saber se você era diferente? Ele disse, olhando direto nos olhos dela. Vivo num mundo onde tudo gira em torno de poder. Queria encontrar alguém que olhasse para mim, sem ver só o sobrenome. E para isso você mentiu. Me omiti, ele corrigiu. Eu nunca disse que não era ninguém. Só deixei que me conhecesse, antes do rótulo. Ela baixou os olhos, a respiração pesada, os dedos trêmulos em cima do guardanapo de linho. Tudo nela queria levantar e ir embora. Mas algo mais profundo, e mais perigoso, a mantinha ali. Não era perdão. Não era confiança. Era o tipo de tensão que ainda não encontrou nome. Só sabia que agora nada era simples. E que, mesmo ferida, ela ainda queria entender. Nos dias que se seguiram, Lívia passou a andar pelo hospital como quem pisa em terreno inclinado. A ala de cardiologia, que por tanto tempo fora seu abrigo silencioso, já não lhe pertencia. A troca de setor veio como uma notificação seca na intranet, sem aviso, sem justificativa. Um clique no sistema e pronto, ela havia sido removida. Agora usava jaleco branco entre corredores de medicina geral, onde a rotatividade era maior, os rostos menos familiares e as histórias mais fragmentadas. Era como ser devolvida ao ponto de partida sem direito à pergunta. Ela não disse nada a ninguém. Nem mesmo a Lorenzo. Preferiu acreditar que havia alguma lógica administrativa por trás da mudança. Talvez reestruturação, necessidade de equipe, distribuição de carga horária. Mas a mentira que contava para si mesma começou a desmoronar quando ouviu, pela primeira vez, o sussurro ecoando atrás da porta do vestiário. É ela. A enfermeira do dono. As palavras vieram cortantes, mas sem surpresa. Era o tipo de sentença que sempre chega antes do réu conseguir se defender. Lívia ficou parada, sem entrar, ouvindo a continuação do comentário como quem escuta o diagnóstico de uma doença que já sabia existir. Parece que subiu rápido demais. Só pode, né? Agora até jantar em restaurante chique ela vai. Já ouvi dizer que está achando que é médica. Não duvido nada. Gente assim sempre esquece de onde veio. Ela não rebateu. Não entrou. Deu meia volta e foi direto para a sala de descanso vazia do segundo andar, onde sentou na beirada da cadeira de plástico e ficou olhando para as próprias mãos, como se esperasse que elas tomassem alguma decisão por ela. Aquilo não era só desconforto. Era invasão. Era humilhação disfarçada de rumor. A confirmação de que não se tratava de coincidência veio 2 dias depois. Uma notificação formal no sistema, advertência por atrasos recorrentes. Ao lado, uma observação assinada por alguém da alta supervisão, comportamento emocionalmente instável. Lívia fechou o computador com um estalo seco e sentiu um gosto metálico subir pela garganta. Era mentira. Não havia atrasos. Não havia histórico de instabilidade. Mas agora havia papel. E em instituições como aquela, o papel valia mais que a verdade. Não precisou de muito tempo para entender de onde aquilo vinha. Donatella Vitali. O nome circulava pelos corredores em tom baixo, mas sempre carregado de reverência. A matriarca por trás do império. A mulher que fundara não apenas uma rede de hospitais, mas um sistema inteiro de poder e influência, construído com mãos firmes e punhos de seda. E agora, esse sistema a tinha como alvo. O encontro foi inevitável. E pior do que ela imaginava. Aconteceu numa manhã cinzenta, de corredores vazios, quando Lívia cruzava com uma ficha de paciente em mãos, tentando manter a postura apesar do peso que sentia nos ombros. Donatella surgiu de um elevador lateral,
cercada por 2 assessores, mas dispensou-os com um gesto sutil quando avistou Lívia. Os saltos altos dela ecoavam pelo piso de porcelanato como se cada passo marcasse território. Enfermeira Romano disse, com um tom que não era nem frio nem cordial. Apenas preciso. Espero que esteja se adaptando bem à nova rotina. Lívia parou. Respirou fundo. Manteve a postura. Sabia que aquele era o tipo de embate onde qualquer fraqueza virava argumento. Estou me adaptando, sim. Bom ouvir isso, Donatella continuou, como se o tom fosse de conversa entre colegas. Às vezes, é importante lembrar de onde viemos, para não desejar subir rápido demais. A frase era uma lâmina fina. Lívia sentiu o corte, mas não recuou. Encarou a mulher diante de si com a firmeza de quem passou a vida aprendendo a sobreviver onde ninguém lhe ensinou a ficar. Meu lugar não é onde me colocam, respondeu. É onde construo com meu trabalho. A tensão entre as duas era quase física. Donatella analisava como quem mede a altura de uma ameaça que esperava ser menor. E então, sem mudar o tom, sem perder o sorriso leve nos lábios, disse: Sou a mulher que protege o império que meu filho herdou. Um império que levei décadas para construir, pedra por pedra, suor por suor. E você, enfermeira, é um risco. Um risco que será removido. De um jeito ou de outro. A frase foi dita em voz baixa, mas o impacto reverberou pelo peito de Lívia como um estrondo. Não havia gritos. Não havia acusações diretas. Apenas o tipo de ameaça que só pode ser feita por alguém que tem certeza de que pode cumprir. Lívia permaneceu parada mesmo depois que Donatella se afastou, com a mesma calma impiedosa com que havia chegado. Aquilo não era uma conversa. Era uma declaração de guerra. E pela primeira vez, Lívia compreendeu o verdadeiro tamanho do mundo que tinha tocado sem perceber. Não era apenas sobre ela e Lorenzo. Não era apenas sobre amor. Era sobre poder. Sobre território. Sobre quem tem o direito de ocupar certos espaços e quem será sempre expulso, mesmo quando faz tudo certo. Naquele dia, ao chegar em casa, ela não conseguiu brincar com a filha como de costume. Ficou sentada no chão do quarto, ouvindo a respiração da criança adormecida, enquanto o corpo inteiro tremia por dentro. A raiva, o medo, a sensação de impotência, tudo se misturava numa só pergunta: vale a pena lutar contra isso? Porque no fundo ela sabia que não estava sendo julgada pelo que fez, mas pelo que representava. Um corpo estranho num sistema que nunca foi feito para acolher mulheres como ela. E agora que havia entrado, mesmo sem querer, mesmo apenas por ser quem era, o sistema estava se movendo para expulsá-la. Mas Lívia também sabia outra coisa. Algo que aprenderá nas madrugadas com febre da filha, nos plantões dobrados, nas vezes em que ouviu não e seguiu mesmo assim. Ela não seria removida tão facilmente. Foi por isso que, quando recebeu a caixa branca com o laço dourado, Lívia não hesitou em reconhecê-la como que era, uma armadilha. A fita impecavelmente amarrada, o cartão com letras cursivas em relevo dourado, o cheiro leve de lavanda que escapava quando abriu a tampa, tudo gritava sofisticação ensaiada, polida para encantar quem nunca pertenceu àquele mundo. Mas ela já não se encantava. Sabia que coisas bonitas demais, naquele contexto, vinham sempre com uma ponta afiada escondida atrás do brilho. Dentro da caixa, o convite para o gala de inverno da Fundação Vitale. Local: Hotel Belvedere. Traje: rigor. Horário: 20 horas em ponto. Podia ter rasgado. Ignorado. Dito a si mesma que não precisava se submeter. Mas havia uma linha fina entre orgulho e covardia, e ela sentia que, se não fosse, estaria entregando àquela mulher exatamente o que ela queria, que Lívia desaparecesse. O vestido escolhido era o único que não carregava marcas de maternidade, plantões ou dívidas. Rosa pastel, tecido simples, ajustado com 2 pinças improvisadas que a avó ajudou a costurar. Prendeu o cabelo num coque baixo, maquiagem quase inexistente, um par de brincos pequenos herdados da mãe. Parecia deslocada, mesmo no espelho. Mas havia dignidade naquela imagem. E era com isso que ela pretendia entrar. O saguão do Belvedere reluzia sob uma chuva de lustres de cristal,
cada passo ecoando sobre o mármore como uma afirmação de status. Lá dentro, a elite da medicina, da política e da economia se misturava em uma dança silenciosa de olhares calculados e sorrisos moderados. Vestidos cintilantes, taças de espumante, e um ar permanente de superioridade mal disfarçada. Lívia entrou sozinha. Os olhares a reconheceram antes mesmo que ela se apresentasse. Não pelo nome, mas pelo escândalo mudo que sua presença causava. Era ela. A enfermeira. A mulher. A intrusa. Sussurros se arrastavam entre mesas como serpentes. É ela? Veio mesmo? Teve coragem. Donatella estava ao centro. Vestido vermelho sangue, cabelos perfeitamente penteados, um colar que parecia ter valor suficiente para pagar a faculdade inteira da filha de Lívia. Quando seus olhos encontraram os de Lívia, não houve surpresa. Apenas a confirmação de que o palco estava montado. E a peça, prestes a começar. Mais tarde, em meio a taças tilintando e discursos vazios sobre filantropia, Donatella tomou o microfone. Quero compartilhar algo especial com todos aqui. Uma história tocante. As luzes não mudaram, mas a atmosfera enrijeceu. Um foco imaginário se instalou sobre Lívia. Ela veio da zona norte da cidade e continuou, com um sorriso que se equilibrava entre o elogio e o deboche. Estudou com bolsa. Trabalha duro. Cuida de vidas. E o mais admirável, cria sozinha uma criança pequena. Algumas pessoas sorriram de canto, outros apenas observaram. O elogio parecia certo. Mas o tom era o veneno. O pai. Donatella pausou, como se estivesse prestes a compartilhar uma curiosidade inofensiva. Bem, algumas histórias não têm final feliz, não é? Os risos abafados foram a última gota. Lívia sentiu a pele queimar. O rosto quente, o estômago contraído, a raiva borbulhando por dentro como lava prestes a escapar. Mas não foi ela quem se moveu. Foi Lorenzo. A cadeira raspou no chão, o som seco interrompendo a hipocrisia elegante da sala. Ele se levantou sem pressa, mas com o corpo tenso de quem não suportaria mais um segundo de silêncio. Basta. A palavra caiu como um tiro. A sala silenciou. O microfone ainda estava na mão de Donatella, mas sua voz havia desaparecido. Você não está me protegendo, está me sabotando, ele continuou, a voz firme, sem elevar o tom. Está tentando humilhar a mulher que amo. Olhares se voltaram de Donatella para ele, e então para Lívia. Você está me perdendo. O ar parecia mais denso, como se todos ali tivessem prendido a respiração, temendo o que viria. Eu escolho ela. Com tudo que isso implica. Então ele estendeu a mão em direção a Lívia, que permanecia sentada, em choque. Mas seus olhos diziam mais do que qualquer discurso. Ele não a estava salvando. Estava se posicionando. Ela é Lívia Romano. Enfermeira. A mulher que salvou minha vida e me fez lembrar quem eu sou. Ela se levantou. Não por impulso. Mas porque entendeu, naquele momento, que já não estava sozinha. Eles saíram juntos. Pelos corredores de mármore, sob os olhares que ardiam nas costas. Não era um final. Era o início de uma guerra mais complexa, uma que agora se fazia às claras. Mas nem mesmo Lorenzo podia prever que, do outro lado da cidade, alguém assistia a tudo em silêncio. Um homem diante de uma revista, uma foto em destaque, o nome Vitalik circulado com uma caneta azul barata. O ex-companheiro de Lívia. O pai biológico da filha. Aquela imagem era tudo o que ele precisava para voltar. E ele voltaria. Não por amor, mas por interesse. Porque onde o mundo vê uma história de amor, os oportunistas veem um preço. Mas Lívia nunca viveu para o olhar do mundo. Ela vivia entre os espaços apertados do real, entre as contas empilhadas na gaveta da cozinha e os sorrisos espontâneos da filha ao acordar. E foi exatamente por isso que, depois daquela noite no gala, depois de atravessar o salão de mármore com a cabeça erguida, mesmo com o coração em ruína, ela sentou-se à mesa da própria casa e olhou para os livros que há anos evitava.
A pilha que ficava sempre encostada num canto, coberta de poeira e desculpas. Anatomia, fisiologia, eletrocardiografia clínica. Tudo que parecia inalcançável agora parecia apenas distante. E distância, ela sabia, se encurtava com coragem. No início, estudava nas frestas. Enquanto a filha dormia, enquanto a comida cozinhava, enquanto o ônibus não chegava. A mesa da sala virou trincheira de guerra, xícaras esquecidas, folhas rabiscadas, um estetoscópio velho como marca-página. As noites viraram território sagrado, onde ela errava sem medo, aprendia sem pressa, e chorava em silêncio quando o cansaço tentava convencê-la de que não era capaz. Lorenzo, por sua vez, observava. Sem invadir. Ele entendia que o que nascia ali era dela. Um recomeço que não precisava de promessas, apenas espaço. Às vezes, deixava uma caneca de chá ao lado do livro. Outras, ajeitava o cobertor nos pés dela. Em uma madrugada qualquer, ao passar pela cozinha, a encontrou adormecida sobre as anotações. Não a acordou. Apenas apagou a luz e sentou-se ao lado, como quem faz vigília por uma vida em transformação. No hospital, a mudança foi lenta, mas visível. A Lívia que antes era sussurrada pelos corredores agora era ouvida nas salas de decisão. Começou com um residente inseguro que, ao não saber interpretar um eletro, perguntou: "Posso tirar dúvida com a Lívia?" A coordenadora torceu o nariz. Mas o diagnóstico dela estava certo. Depois veio uma médica da UTI que, ao revisar uma prescrição, encontrou uma sugestão escrita à mão por Lívia, discreta, mas precisa. E de novo, estava certa. Os boatos, que antes vinham com um tom ácido de escândalo, agora vinham com outra entonação. Ela é boa. Tem visão. Enxerga o que outros deixam passar. O apelido maldoso de enfermeira do dono começou a perder força diante de uma realidade mais difícil de silenciar. Lívia Romano era brilhante. E ninguém podia mais fingir que não via. O resultado da prova saiu em uma manhã comum, cinza e abafada. Ela entrou no sistema sem expectativas, apenas por desencargo. Estava com o cabelo preso de qualquer jeito, vestia a mesma blusa de plantão há 2 dias, e tinha acabado de deixar a filha na creche com o coração apertado de culpa. Quando os nomes apareceram, ela os leu 2 vezes. Depois 3. O dela estava ali. Entre os 5 selecionados. Um número que não mentia. Uma conquista que ninguém poderia tirar. Ela trancou-se no banheiro do refeitório, sentou-se no chão gelado e chorou. Não de euforia, mas de alívio. De exaustão. Chorou como quem descarrega uma vida inteira de contenções. Quando enfim saiu, os olhos ainda vermelhos, Lorenzo a esperava no corredor, encostado no batente, com aquele silêncio que ele sabia usar melhor do que qualquer discurso. Não disse nada. Só a abraçou. E ela soube, naquele abraço, não havia orgulho. Havia respeito. A vida, aos poucos, encontrou outro ritmo. Apesar das conquistas, Lívia não mudou de endereço. Continuou no mesmo apartamento de sempre, com os azulejos antigos e os ímãs tortos na geladeira. A foto da filha com a avó ainda pendia desalinhada na porta da geladeira. Era ali que ela se sentia segura. Era dali que não queria sair. Lorenzo se encaixou sem esforço. Não como hóspede, mas como alguém que estava disposto a aprender um idioma novo, feito de panelas amassadas, filas de farmácia, histórias sobre o seu Evandro e suas teorias absurdas sobre o fim do mundo. Ele ria das gafes culinárias da dona Márcia, elogiava as panquecas doces feitas às pressas com café amargo, e passava as noites lendo para a filha de Lívia com voz tranquila e pausada, mesmo quando a menina já estava dormindo há minutos. Não era luxo. Era vida. E isso, para ele, era novo. Com o tempo, Lorenzo passou a chegar menos às reuniões. Começou a responder e-mails com menos urgência. Até que, numa noite em que Lívia revisava um caso complicado na mesa da sala, ele se sentou ao lado dela e disse: "Estou vendendo minha parte na holding." Ela não respondeu de imediato. Apenas o olhou. "Não quero mais ser parte de um império que me cobra para viver uma vida que não é minha."
Houve silêncio. Se perder o sobrenome, tudo bem. Mas me recuso a perder a mim mesmo. Ela soube, naquele momento, que ele não dizia aquilo por ela. Dizia por si. E por isso, acreditou. Dias depois, a notícia correu discretamente pelos bastidores do hospital. Um rumor aqui, uma dúvida ali. Mas quando chegou aos ouvidos da matriarca, não veio como boato. Veio como um alerta. A fundação, o nome, a linhagem, tudo que ela havia construído, agora estava prestes a ser redesenhado por escolhas que escapavam ao seu controle. E Donatella não estava acostumada a perder. Muito menos para uma mulher como Lívia. Por isso, quando Donatella surgiu de surpresa diante da porta do apartamento modesto da Zona Norte, cercada por um silêncio que dispensava motorista e avisos, Lívia já soube que não era uma visita, era um ultimato. O contraste entre o casaco de lã italiana e a tinta descascada do batente da porta era quase cômico, mas não havia nada de engraçado na expressão dura da matriarca, nem no modo como ela atravessou a sala sem pedir permissão, como se cada passo fosse um decreto de território invadido. O cheiro de comida simples ainda estava no ar. Arroz recém-feito, feijão aquecido, banana amassada no prato de criança. Um dos brinquedos da filha estava jogado no sofá, e um cobertor torto revelava que alguém havia cochilado ali não muito tempo antes. A televisão ainda estava ligada em volume baixo, mostrando um desenho animado colorido demais para aquela atenção. Donatella analisava tudo como quem avalia os danos após um incêndio. Então é isso, ela disse, soltando a frase como quem tira a luva para iniciar o duelo. É aqui que você o esconde. Lívia fechou a porta com calma. Não respondeu de imediato. Esperava mais. Não escondo ninguém, respondeu, mantendo o tom neutro. Aqui ele é só, ele. Ele é Lorenzo Vitali, retrucou Donatella, firme, quase ofendida. E está prestes a jogar fora um legado inteiro. Por sua causa. Lívia permaneceu de pé, sem recuar. Os dois mundos estavam ali, frente a frente. O dela, com cheiro de vida real. O de Donatella, com cheiro de controle e perfume caro. Sabia que não conseguiria vencer no grito. Mas também não perderia no silêncio. Você acha que me conhece, disse, por fim. Mas tudo o que sabe sobre mim veio de um dossiê feito por alguém que nunca me olhou nos olhos. Donatella estreitou os olhos, como quem busca rachaduras em uma muralha. Eu sei o suficiente, respondeu. Mãe solteira. Estudou com bolsa. Mora aqui, neste lugar. E agora ele quer vender tudo por você. Não vê o absurdo disso? Ele quer viver de verdade. Não sob o nome que o sufoca, Lívia respondeu, com mais firmeza do que pretendia. E isso aconteceu apesar de mim, não por minha causa. O ar ficou denso. A filha de Lívia chorou no quarto. Um choro pequeno, de quem só queria colo. As duas mulheres ficaram paradas por um segundo, como se aquele som suspendesse a lógica da guerra. Você está manipulando ele, Donatella insistiu, baixando levemente a voz, mas não a intenção. Fazendo escolher entre você e tudo que construímos. Lívia caminhou até a janela, abriu um pouco a cortina, e deixou o sol entrar. Não para iluminar a sala, mas para mostrar que ali não havia nada escondido. Você acha que ele está perdendo, disse, sem olhar para trás. Mas talvez ele esteja, pela primeira vez, ganhando alguma coisa. Foi nesse momento que Donatella cambaleou. Um tropeço leve, seguido de um arquejo quase imperceptível. A mão direita foi ao peito com a lentidão de quem tenta esconder a dor, como se o orgulho pudesse impedir o corpo de falhar. Dona Donatella? Ela não respondeu. A respiração ficou curta. O olhar perdido. O rosto, antes rígido, perdeu a cor em segundos. Lívia agiu por instinto. Esqueceu a raiva. Esqueceu os anos de tensão. O protocolo se ativou antes do pensamento. Amparou a mulher pelos ombros, deitou-a no chão, checou o pulso, avaliou respiração. Iniciou manobras básicas, controle de dor, pressão. Ligou para a emergência com voz firme, passada de quem já fez isso em corredores mais caóticos que sua própria sala.
Respira. Foca em mim. Não tenta falar agora. Quando Lorenzo chegou, puxado por uma ligação tremida de Lívia, encontrou a mãe estendida sobre o tapete da sala, a mulher que o criou com mão de ferro agora sendo mantida viva pelas mãos da mulher que tentou destruir. O caminho até o hospital foi rápido, mas longo o suficiente para deixar marcas. Lívia foi no banco de trás da ambulância. Os olhos em Donatella, a mente em alerta total. Lorenzo segurava a filha no colo, parado na calçada, assistindo tudo sem saber onde cabia no meio daquele redemoinho. Na UTI, a luz era baixa e o barulho era de máquinas e monitores. Donatella acordou horas depois. Os olhos abriram devagar, pesados. A primeira imagem que viu foi Lívia, de jaleco, checando os monitores ao lado da cama. Sem maquiagem. Sem cerimônia. Sem qualquer vaidade além da competência. Você me salvou. A voz dela era fraca. A força, ainda ali, mas enfraquecida pelo susto. Lívia não hesitou. É o que faço, disse, sem dramatizar. Salvo vidas. Mesmo de quem tentou destruir a minha. Donatella não respondeu. Mas pela primeira vez, o silêncio dela não veio carregado de ameaça. Veio vazio. Veio real. Era o silêncio de quem talvez estivesse pensando, pela primeira vez em muito tempo, que não sabe tudo. Nos dias que seguiram, não houve pedidos de desculpas. Não houve discursos emocionados, nem reconciliações teatrais. Mas algo mudou. Na troca de olhares. No modo como Donatella começou a fazer perguntas mais curtas. Ouvir mais do que falar. E, numa tarde qualquer, sem maquiagem e sem adereços, virou-se para Lívia e disse: Talvez, meu filho tenha escolhido melhor do que eu pensava. Lívia não respondeu. Não por desprezo. Mas porque entendia que aquele gesto, ainda que pequeno, era o máximo que aquela mulher sabia oferecer. E às vezes, o respeito começa assim. Como uma trégua silenciosa entre dois mundos que nunca se cruzariam, mas que, por um milagre de sobrevivência, aprenderam a não se anular. Ela voltou ao trabalho com o jaleco lavado na noite anterior, os livros ainda abertos sobre a mesa da cozinha, e a filha deitada no sofá com um cobertor de nuvens. No hospital, já não era a enfermeira de alguém. Era Lívia Romano. A mulher que construiu seu próprio nome entre os corredores, e salvou a matriarca que tentou apagá-la. Depois disso, o tempo desacelerou. Como se, de alguma forma, tudo que antes era guerra se tornasse preparação para o que viria depois. Lívia começou a perceber os silêncios de Lorenzo com mais leveza. Não como quem teme o que está sendo escondido, mas como quem sabe que nem tudo precisa ser dito para ser verdadeiro. E ele, por sua vez, parecia se redescobrir naquele cotidiano imperfeito, naquele apartamento que rangia nas madrugadas, entre brinquedos no chão e a chaleira que apitava alto demais. Foi num desses dias comuns, que, para eles, já significavam mais do que qualquer festa grandiosa, que Lorenzo sugeriu o fim de semana fora. Não é luxo, ele disse. É pausa. Ela hesitou. Como sempre fazia quando a vida oferecia algo que parecia bonito demais. Mas havia nos olhos dele uma calma que não pedia permissão, só presença. Chegaram ao entardecer, quando o céu começava a se dobrar em tons de cobre e lavanda. A casa era de madeira escura, aconchegante sem pretensão, entre árvores que sussurravam com o vento e um lago que espelhava tudo com precisão assustadora. Lívia olhou ao redor com aquela desconfiança silenciosa de quem sempre viveu se perguntando quanto tempo algo bom vai durar. A cozinha era pequena, mas acolhedora. Tentaram cozinhar juntos, mas queimaram o arroz, erraram no sal do molho e terminaram comendo pão com queijo e vinho chileno que ela havia mencionado uma única vez, meses atrás, quando mal se conheciam. Ele lembrava. Sempre lembrava. E isso, de alguma forma, doía mais do que qualquer declaração. Sentaram no chão da varanda, cobertos por uma manta, enquanto a noite chegava com um frio gentil. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e pela primeira vez em muito tempo, não pensou em prazos, turnos, boletos ou julgamentos.
Só escutou o som das árvores, o farfalhar da água e o batimento compassado de um coração que havia aprendido a esperar o dela. Na manhã seguinte, Lorenzo acordou antes do sol. Organizou tudo em silêncio. A mesa pequena no fim do pier. A cadeira com almofada de tricô. O caderno de capa azul marinho, encadernado com fita e nomes gravados em baixo relevo, memórias. Lívia acordou com o cheiro do café forte e a luz entrando pela fresta da janela. Ele não a chamou. Ela o encontrou ali, sentado à beira do lago, como se fizesse parte da paisagem. Vem, foi tudo o que disse. A água estava calma. O céu ainda rosado. O ar frio batia leve sobre a pele, como um lembrete de que a vida nunca se aquieta totalmente. Sobre a mesa, o caderno esperava aberto. Ela se aproximou devagar, sem entender o que era. Lorenzo puxou a cadeira para que ela se sentasse, e então virou a primeira página. Cada folha era uma memória. Datada. Escrita à mão. Simples. Quase desajeitada. Você entrou naquele quarto com o olhar de quem carrega o mundo. Ficou mesmo sem saber quem eu era. Mas eu soube, ali, quem você era. Agora te admiro ainda mais por saber que cria sua filha sozinha. E não como mártir. Mas como quem não teve escolha e ainda assim escolheu ficar. Hoje te vi no café. Hesitou, mas ficou. Cada palavra sua era uma corda esticada sobre o abismo. E eu queria ser o chão. Depois que você chorou, quis guardar cada lágrima. Porque ali entendi que amor verdadeiro não precisa de palco. Só de presença. Ela virou as páginas com cuidado, como quem folheia algo sagrado. As mãos tremiam. Os olhos não acompanhavam mais. Pararam em uma página onde ele havia desenhado um coração anatômico, e ao lado, escreveu: foi você quem fez ele voltar a bater do jeito certo. Quando ela ergueu o olhar, Lorenzo já estava de pé. Ajoelhou-se devagar, como quem respeita não o ritual, mas o momento. Tirou do bolso uma caixinha pequena, de veludo sem brilho. Dentro, um anel de prata, liso, sem pedras. Simples. Exato. Na parte interna, gravado: só com você sou inteiro. Ele segurou o anel com firmeza, mas falou como quem entrega o próprio nome. Escrevi todos os dias, mesmo quando brigávamos, porque você me ensinou o que significa ficar, mesmo sangrando. Quero passar o resto da vida recolhendo cicatrizes com você. E ser o pai da tua filha, se você deixar. Ela tentou responder, mas a voz não saiu. Só conseguiu ajoelhar também. Olhou nos olhos dele, e naquele instante, o mundo pareceu pequeno demais para tudo o que sentia. Te disse que nunca queria prometer nada, porque aprendi a não confiar em promessas. Mas hoje quero prometer tudo. Até os dias ruins. Principalmente eles. Ele sorriu. Não o sorriso confiante do homem que era dono de impérios. Mas o sorriso vulnerável de quem, pela primeira vez, entregava tudo o que tinha sem garantia de retorno. O abraço que veio depois não era daqueles que celebram finais felizes. Era o tipo de abraço de quem entende, enfim, que felicidade é construção, e que, para quem sobreviveu ao que eles sobreviveram, amar não é risco. É renascimento. Nem sempre o amor aparece da forma certa, no momento certo, ou entre pessoas certas. Às vezes, ele surge no erro, na dúvida, no medo, na mentira, e nos obriga a escolher se queremos enxergar a verdade, ou continuar nos protegendo dela. Essa é uma história sobre atravessar mundos que nunca se misturam. Sobre reconhecer o outro mesmo quando ele esconde tudo. E, acima de tudo, sobre o poder de permanecer, quando tudo o resto tenta separar. Se essa história mexeu com você. Se em algum momento você se viu nela. Nas dores que ninguém vê, nas decisões que ninguém entende. Então curta esse vídeo. Comenta aqui o que mais te tocou. E compartilha com alguém que precisa lembrar que o amor real nem sempre vem fácil. Mas quando vem, transforma tudo. Porque certas histórias não terminam quando acabam. Elas continuam ecoando. Dentro da gente.